Fala galera, Ishida aqui. Não esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Percebi que muita gente assiste, mas não dá aquele like e não se inscreve. Vamos mudar isso rapidinho? Sua ajuda é crucial para manter o canal crescendo. Agradeço a todos que já estão inscritos e curtindo os vídeos. Bora fortalecer essa comunidade! A história começa com nosso protagonista morrendo de subir uma escada carregando um trambolho. Quando ele chega no final da escada quase morto, o prota vê que está quase lá, ele entra no prédio e fala para si mesmo que só precisa chegar no quarto andar, e finalmente estarei lá. O prota coloca o trambolho que estava carregando no seu quarto. O seu amigo fala que o trambolho é lixo. Nosso prota, suando parecendo que acabou de sair do banho, fala que ele nem olhou direito. O do nosso prota é Jintai KYNG, ele tem 27 anos, e trabalha como Hunter, Rank F, mas estamos no Brasil, vamos usar caçador em vez de Hunter. O amigo do prota que é Song Jin-ho, de 30 anos, ele falhou no exame para entrar na faculdade por 7 anos seguidos. Ele levanta seus óculos e fala para nosso prota que ele está enganado sobre o trambolho que ele trouxer, e que merda é merda. Não é necessário cavar uma pilha de merda para ver que é merda ou não. O prota suspira e fama, mas eu preciso de dinheiro. O amigo do prota fala para ele: espera aí, não precisa ter um sentimento de culpa na nossa amizade. Nosso prota muito pistola o chama. O amigo dele até gagueja falando Tetaikun. Pendido ao prota para se acalmar e pensar sobre a lei dos seres despertados, mais específico artigo 1, linha 12, que diz que você nunca pode usar violência contra um civil normal. O prota fala: tô nem aí. Você disse que um caçador rank F como eu não deveria nem ser considerado um ser despertado. O amigo do prota começa a fazer várias caras e dizer que eu disse? Quando? Eu estava bêbado. Por que eu não lembro ter dito isso? Nosso prota se senta na cama e fala para ele: deixa pra lá. O amigo do prota fala que ele teve um belo pensamento. Já é um pouco duro para você, então se a guilda escutar que você agrediu um civil, então você seria demitido. O prota fala que já foi demitido. O amigo pergunta como? Nosso prota suspira e fala assim que pesou na guilda. O líder do time disse que estava grato por tudo que ele fez. O prota começa a explicar que se tornou um caçador, porque desde sempre o pai dele foi um caçador. Mesmo que faltasse qualquer talento no campo, mesmo sendo um caçador de rank baixo, o prota tinha orgulho de sua ética de trabalho duro. Com puro esforço, o prota foi capaz de pagar pelas despesas médicas da sua mãe, e também capaz de ajudar sua irmã mais nova. Mas agora ele sentiu que tudo que construiu nesses últimos 7 anos foram para nada. O amigo do prota quase chora ao ouvir o prota. O prota pergunta se o seu amigo sente muito pelo que ele disse, certo? Ele fala que só um pouco? O prota se levanta pulando nele pedindo para ele compra um drink, mano. E isso que amigos faz nessas horas, certo? O amigo do prota fala que ele mal agradecido, e que o prota fala que são amigos, mas nunca me tratou como amigo. O prota e seu brother sai para beber e o trambolho fica para trás. Explicado que em 1º de janeiro de 2015, a humanidade não foi agraciada com um brilho quente de um novo ano. O que os agraciou foi o portal, esse portal conectado a outro mundo. Os portais, também conhecidos como DG, começaram a aparecer pelo mundo. Monstros que nunca foram vistos antes começaram a brotar destes portais. Foi uma batalha entre humanos despertados e monstros. Entre muitas vitórias e derrotas, os humanos foram capazes de pôr um fim à Grande Guerra, derrotando o grande rei monstro, Asmodeus. Foi derrotado em 1º de janeiro de 2020, esse dia foi chamado de Dia da Vitória. Depois desse evento, os monstros pararam de sair dos portais, e uma nova era começou. Os caçadores podem entrar para matar os monstros e pilhá-los e eventualmente vende-los em casas de leilão. A maioria dos caçadores eram seres despertados. Essas pessoas passam os limites de um humano, e são ranqueados de acordo com seus poderes. Dentre essas pessoas, o nosso prota que era o menor rank, um caçador rank F. Logo as pessoas não precisaram de caçadores com ranks baixos como o prota. Nosso prota carrega seu amigo bêbado, jogando na cama todo vomitado e babando. O prota dá uns tapas nele falando para ele acorda. Nosso prota vomitado disse para o seu amigo ir com calma na bebida. O prota tira a camisa toda vomitada e joga no seu amigo chamando de nojento. Nosso prota se senta do lado do trambolho pensando para si que ele e o cara que tá todo lascado aqui, não você cara. O prota olha para o trambolho e fala que esqueceu totalmente dessa coisa, talvez eu vendo pelo preço de uns lanches. Em primeiro lugar sou preguiçoso demais para fazer isso, acho que vou só jogar isso fora. O prota aperta para ver o que esse trambolho. O prota acha o manual de uso.
Ele se pergunta quem colocou o manual de uso em algo que estava jogando fora. Ainda mais uma sucata como essa? No manual dizia a descrição do trambolho que é um simulador mais realista, número do modelo, ARK 2020, fabricante Hsoft, data da fabricação, 1º de janeiro de 2020. Esse ano foi quando a guerra acabou. O prota pensa para si que isso deve ser um erro de impressão, porque só um idiota para desenvolver algo assim durante um tempo como esse. O manual pede para te atenção, está escrito que o jogador não será capaz de dar logout, ou seja, não poderá sair do jogo. E se for morto em jogo, o jogador será morto também morrerá na vida real. O prota sem entender nada, se joga no chão e fala tanto faz, só vou dormir. O prota se deita no chão para tentar dormir enquanto seu amigo bêbado, vomitado fica roncando, arrotando e peidando. Nosso prota olha furioso para seu amigo e fala que esse bastardo, eu vou matar ele se não parar. O prota olha para a cápsula imaginando que ela seja prova de som. O prota entra dentro da cápsula, coloca o capacete, e fala que bem quieto lá dentro. O prota não consegue mais ouvir seu amigo roncando, peidando e arrotando. O prota vê que é bem confortável dentro da cápsula. O prota começa a pensar o que ele vai fazer amanhã, já que não tem mais uma vaga na guilda. E explicado, se você não faz parte de uma guilda, você precisa estar no escritório de comissão bem cedo para se registrar para qualquer pedido. Eles tratam caçadores sem guilda bem cruelmente, e tomam uma grande parte do dinheiro como parte da taxa de comissão. O prota diz que pelo menos a sua mãe e irmã são capazes de viver bem em um apartamento decente. O prota fala que ele vai viver uma vida de um cachorro como caçador Rank F, para ajudar a minha família. O prota se pergunta, mas como vai pagar o aluguel da sua mãe de agora em diante? E fala se seu pai estivesse vivo, ele teria como dizer o que precisa ser feito? Nosso prota continua dizendo que mesmo assim ele vai fazer tudo o que puder por elas, e pede por favor para confiar nele, pai. O prota fala que está cansado, espero que me sinta um pouco melhor amanhã depois de uma dormida. A cápsula começa a ligar com o prota dentro, iniciando o reconhecimento de jogador não identificado. Gostaria de se registrar? O tempo de resposta foi excedido, iniciando automaticamente, começa a carregar, o carregamento está completo, criando o perfil de jogador. Jogador Kim Tae-kyun foi registrado, isso tudo acontecendo e o prota dormindo chegando a baba. A cápsula pergunta se quer entrar no mundo de Murim? A máquina escuta só o ronco do prota, o tempo de resposta requerido excedido, iniciando automaticamente. A máquina fala que vai orar para o sucesso do prota e deseja boa sorte. O vento entra pela janela, o prota pergunta se alguém abriu a janela? Ele pensa que provavelmente o Jinho, seu amigo, abriu a janela. O prota olha assustado, porque tem uma gatinha do seu lado. Ele se levanta assustado, dizendo o que está acontecendo aqui. Todo suado e tremendo, a guria deitada do seu lado está falando em chinês Tailanglê, que significa está muito frio. O prota sucatado pergunta o que ela disse. Onde eu tô? Começa a olhar em volta e se pergunta se onde ele está em um bar? Tenho certeza de que voltei para casa para dormir depois de beber com seu amigo. Então por que estou aqui? O prota acorda a guria, ela toda fofa levanta tirando a remela do olho. O prota pergunta onde ele está. Enquanto pensa que ela é muito bonita, ela responde em chinês Shenmi. Que significa o quê? Os dois ficam se olhando e o prota não sabe onde colocar sua cara de tanta vergonha. O prota acha que ela está falando o seu nome. O prota diz que não pergunta o seu não, mas sim onde eles estão. Ela falando em chinês Shenmi. Shenmi. O prota pergunta se ela é chinesa. Ela responde em chinês Misaishu Shenmi. Que significa o que você está dizendo? O prota coça a cabeça dizendo que merda, eu não posso me comunicar com ela. A janela do sistema do jogo abre na frente do prota dizendo, você tem mensagens não lidas, você gostaria de lê-las? O prota toma um susto caindo da cama e dizendo puta merda, que merda é essa? A mensagem do sistema fala para o prota, já que você cedeu o tempo requerido para responder o sistema, seu personagem foi escolhido aleatoriamente, você irá explorar o mundo de Murim, o nome do seu personagem é Jin Yae-kun. Bem-vindo a Murim, você receberá uma compensação pelo seu primeiro login. O personagem do prota tem a habilidade de traduzir língua estrangeira deste mundo. O prota fica boiando perguntando o personagem. Muir? Login? O que? O sistema fala que o pacote de tradução foi instalado. O prota grita espera um segundinho. O prota consegue entender a guria que dizia mestre Jin, você está bem?
O prota fica olhando para os lados perguntando quem Mestre Jin? O prota em choque suando frio pergunta o que está acontecendo aqui? Um tempo depois, o prota entende que está dentro de algum jogo, e está jogando esse jogo agora, e ver que isso é bem interessante. E se pergunta como ele entrou nesse jogo, viu quem bebe só faz merda. E esquece de tudo o que aconteceu no dia anterior. O prota não lembra de ter abrido o jogo. A guria linda fala para o prota bebe alguma coisa que não foi falando. Ela diz que o prota ainda não está sóbrio, ela já vestida, seu nome e volva que significa lua brilhante. O prota bebendo o treco que ela levou pensa para si que o gráfico parece muito realistas. Eu sabia que a tecnóloga hoje em dia melhorou bastante, mas eu não esperava que fosse tão bom assim, então é por isso tem muitos jogadores jogando esses jogos. Agora eu entendo por que as pessoas se viciam nessas coisas. A guria linda olhando brava para o prota. O mesmo sem jeito pergunta o que foi? Ela suspira e fala que está só confusa. E diz que o mestre Jin, nosso prota hoje você está agindo de uma forma estranha. Nosso prota pensa para si que ela está me chamando de mestre Jin. Rindo, mesmo que seja um jogo, isso é bem vergonhoso, o prota pergunta o que tem de estranho em mim? Ela levanta os braços e fala que não sabe tudo. É como você estivesse louco, ou perdido a cabeça, você está até falando comigo de modo formal, então não estou totalmente certa do que está acontecendo. A mensagem do sistema dizendo que o tutorial começou, o prota pergunta tutorial? A mensagem do sistema fala que o prota finalmente está dando seu primeiro passo no mundo de Murim, obtém informações e torne-se familiarizado com o ambiente ao seu redor. Rank, tutorial, quest corrente, restrição, apenas iniciantes, objetivo, obter informações, incompleta, familiarizar com o ambiente, incompleto, recompensa da quest, conjunto de vestimentas tradicionais robustas, acesso ao perfil do personagem, acesso ao inventário, acesso às habilidades progressão na quest corrente. E tem a opção de aceitar ou recusar, o prota fica olhando sem entender nada, e pergunta obter informação? Me familiarizar com o ambiente? A guria gata suspira e pensa para si que o prota está estranho de novo. O prota pensa para si que tipo de tutorial e esse? Eu não joguei muitos jogos, mas a maioria faz você pegar alguns coelhos ou praticar o uso de interface de usuário. O prota em todo caso só vai seguir o jogo, e começa a obter informações. Perguntando para a guria linda, o que ela sabe dele? Ela fica surpresa pela pergunta e fala que essa é uma pergunta interessante, acho que posso dizer que você e como os rumores? O prota pergunta rumores? Ela fala que tem certeza de que o mestre Jin já os ouviu antes. Mas ainda é bem desconfortável para ela dizer diretamente, ele pula na frente dela e diz que não liga e pede para deixar ele ouvi-los. Nosso prota fica parecendo Orochimaru de Naruto, assustando a guria. O prota tenta disfarçar dizendo que só está perguntando porque está curioso se são os mesmos rumores que ouvi antes. Rindo igual lunático. E que Alice, esses rumores já estão por aí há muito tempo, ele não vai me machucar mais. Ela com uma cara de encrenqueira fala que foi o prota que pediu. O prota depois de falar bastante com ela, ele conseguiu adquirir um pouco de informação. Primeiro descobriu onde estar, e na capital da província de Shanxi, a qual é conhecida como Taiyuan, o bordel que ele está localizado no interior da cidade de Taiyuan, e é chamada de a Flor Carmesim. A guria que estava na cama com ele é lindinha, é irmã anfitriã de classe alta que trabalha neste bordel, já o prota é Sou Jin Taikun, de 20 anos, ele é o filho mais novo da família Jin que reside em Taiyan. A família Jin de Taiyuan e uma prestigiosa família que representa a província Shanxi, eles eram conhecidos por afastarem bandidos, e dar comida e mantimentos às pessoas durante a fome e a seca. Por essas razões, a família Jin foi respeitada e amada pelas pessoas da cidade. A janela do sistema aparece novamente dizendo que o prota conseguiu informações relacionadas à família Jin de Taiyuan, e que o prota adquiriu o título Filho de um Nobre, agora o prota será capaz de verificar seu título no perfil de personagem. O prota fica feliz por seu personagem ser de uma família rica. A guria linda fala, mas ela ouviu que a família está sofrendo alguns problemas internos. O prota pergunta quais problemas? Ela fala que o problema externo e que a seita da Espada do Monte ainda está tentando tomar a liderança na província de Shanxi. Já os problemas internos, ela fala baixinho para ninguém escuta, que os problemas internos e com o terceiro filho da família Jin é um encrenqueiro. O prota cruza os braços e fala claro, sempre há bastardos como na família, onde quer que você vá.
O prota para e pensa que em uma família rica sempre tem caras assim. O prota começa a suar frio e pergunta quantos filhos a família Jin tem? A guria responde 3. O prota cai em si e vê que é seu personagem que é o problema. O sistema fala que o prota adquiriu o título vergonha da família. E que o prota será capaz de verificar seu título no perfil de personagem. O prota bate na mesa e fala quem liga que seja vergonha da família. E só um jogo, então só precisa completar as quests. O prota acabou de obter as informações. Tudo o que resta é se familiarizar com o ambiente atual. A guria fica olhando o prota fazendo caras e bocas e pensando. Ela sem entende nada só aceita e fala com o prota perdoa ela, por dizer tais coisas. Mas o prota está agindo como um idiota louco. Por que não fazemos uma pausa? O prota para suas doerias, e cai em si, falando, mas que coisa eu estou fazendo jogando esse jogo? E lembra que precisa se focar em arrumar um trabalho. Já que a guilda o demitiu, a guria mais uma vez fica sem fazer nada. O prota se levanta e fala bem mesmo que em curto período, eu me diverti, falando isso olhando para a guria linda. Ele sorri, levantando o dedo e fala Logout. E nada acontece, a guria fica envergonhada pelo prota. O prota fica pistola perguntando por que isso não tá funcionando? E grita para o jogo deixa sair. A guria vendo o prota fazer toda essa cena, e pensa para si que é um pouco triste que só ela seja a única vendo esse espetáculo. O prota fica se perguntando se pronunciou certo. E começa a soletra L-O-G-U.T. Logout. Logout, tout. O prota furioso por não conseguir sair, o sistema spamar várias mensagens dizendo que é impossível fazer logout. O prota fica se perguntando o que isso significa. Será que fiz algo que não deveria? Será que é um erro no sistema? Talvez esteja com lag? Tem algum problema com a cápsula já que ela é velha? O prota começa a pensar que não deveria ter pegado ela só por ser de graça, e que deveria ter jogado fora imediatamente depois que o Jinro disse que era lixo, e que deveria ter lido o manual do usuário. Quando ele ia fazer outro questionamento, ele lembra que leu o manual do usuário. E começa a puxar seus cabelos para tentar lembrar o que estava escrito. O prota lembra que o aviso dizia o jogador não será capaz de fazer logout. Se morto em jogo, o jogador também morrera na vida real. O prota se ajoelha e se desespera dizendo que está preso no mundo de um jogo. A janela do sistema aparece dizendo que o prota se familiarizou com o ambiente, e que o prota completou a tutorial parte 1. O prota agora tem acesso a perfil de personagem, inventário e habilidades, e que o prota agora é capaz de progredir para a próxima parte da missão corrente. O prota desesperado pensa que está lascado. O prota dentro da carruagem pensativo, fala que nos últimos 3 dias, ele fez tudo quanto é tipo de merda para dar sair do jogo, mas no final deu sempre a mesma coisa, é impossível sair do jogo. O prota fica imaginando como está o corpo dele fora do jogo, dizendo que atualmente está no jogo VR chamado Morin, o qual é algum tipo de jogo de artes marciais, mas o prota não é capaz de sair do jogo. O prota está preocupado, se ele morre no jogo, ele vai morrer na vida real também. E mostrado os dias do prota antes de entrar na carruagem, o prota sentou esperando alguém do mundo externo salvar ele, mas nada aconteceu. Foi quando o prota descobriu que tem uma alta chance de que ninguém possa salvá-lo. Nosso prota lembra que no manual do usuário, dizia que o jogador não será capaz de sair do jogo por vontade própria. Isso significa que se certas condições forem completas no jogo, talvez seja possível sair do jogo. O prota após sofrer mentalmente por 3 dias, ele encontrou uma solução, que é fazer o máximo de missão possíveis para o par de nível. E para fazer isso, o prota precisaria achar um lugar onde a vida dele não esteja em perigo, e também receber ajuda de outras pessoas. O prota pensa para si, se ele mantiver calmo e focado, será capaz de retornar para o mundo externo. O prota grita bem alto dizendo que ele pode fazer isso, vamos lá. O prota pede por sistema abrir menu de missões. O sistema pergunta se o prota quer continuar a parte 2 do tutorial. O prota escolhe sim. O sistema abriu a parte 2. O prota foi capaz de obter informações básicas e teve uma segurança razoável com a sua situação atual. Entretanto, o mundo de Morin ainda não é um lugar familiar para o prota. Começando agora, o prota terá que depender da sua própria força. A missão é apenas para iniciantes. Objetivo: distribua os pontos de atributos em seu personagem. Distribua os pontos de habilidade em seu personagem e equipe um item de seu inventário. As recompensas da missão será lança afiada e progressão na missão principal.
O Prota sorri dizendo que os objetivos da missão não são tão difíceis dessa vez. Ele pede para abrir perfil do personagem. O Prota está no nível 10. Sua força, agilidade, charme, vigor, inteligência e QI tem 10 pontos em cada. O Pró tem 100 pontos para distribuir. Os títulos de filho de um nobre têm todos os atributos mais 5 e mais 50 de fama. Já o título de vergonha da família dá 5 em todos os atributos e 50 de fama. O Prota saiu no 0 a 0. O Prota entra em choque vendo seus atributos, dizendo que não era para ele ser filho de uma família famosa. Em Murim? Eu sou apenas nível 10 e um guerreiro de terceira categoria? O Prota só aceita e fala: bem, acho que é de se esperar. Mas de qualquer forma o Prota está feliz que possa aumentar seus atributos de força. O Prota pensa que deve ter cuidado em como gastar os seus pontos, e que vai colocar o primeiro ponto em QI. O sistema fala que o Prota só pode aumentar o QI treinando, consumindo elixir espirituais, ou outros itens especiais. O Prota fala sério isso? Poderia ter dito antes. O Prota pula o QI por enquanto, e que não vai precisar de inteligência e charme por agora. O Prota decide focar puramente em sobreviver, e coloca 30 pontos em força, 30 em vigor, e 40 em agilidade. O sistema pergunta para o Prota se ele quer distribuir os pontos dessa forma mesmo. Prota aceita. Uma energia começa a envolver o Prota que pensa para si que essa sensação parece o desperta do seu mundo. Foi isso que ele sentiu há 7 anos atrás. O Prota fica se perguntando por que está despertando nesse jogo? O sistema aparece dizendo que o Prota avançou de profissão para guerreiro de segunda categoria. O Prota completou o objetivo de distribuir os pontos de atributos de seu personagem. O Prota focar na situação atual e pede para abrir suas habilidades. O Prota tem 100 pontos para distribuir entre estado físico e estado interno. Ambos estão com 10 pontos. As habilidades do Prota é técnica de cultivação da família Jin, técnica de lança da família Jin e técnica de footwork da família Jin. O Prota tem que distribuir seus pontos de habilidade. Ele não é capaz de usar artes marciais agora. Por não praticar artes marciais, o sistema fala que o Prota esqueceu todas as técnicas. O Prota tem um choque e pergunta se isso é sério. Nosso Prota suspira e se acalma, pensando que nesse ritmo, ele vai precisar treinar artes marciais que ensinem como se acalmar. Ele pergunta onde ele gasta seus pontos de habilidades. E mostrado que o estado interno engloba a estrutura de veias e tendões, e eles são importantes para manter uma forte força interna. O estado físico engloba a estrutura óssea e os músculos, e eles são importantes para manter uma forte força externa. O Prota lembra que em seu mundo ele é um caçador rank F, e o estilo de luta que ele desenvolve nos últimos 7 anos é mais similar com força externa. O uso de magia e manipulação de auras são mais próximo de como seria a força interna. Essas são coisas que ele nunca conseguiria reproduzir com suas habilidades. O Prota fala que o mais importante é escolher coisas que já é mais acostumado para aumentar suas chances de sobrevivência. O Prota coloca 60 pontos em estado físico e 40 pontos em estado interno. Ele confirma as alterações, a tela do sistema some, seu corpo começa a torcer e quebra, fazendo o Prota grita de dor. Depois de um tempo o Prota todo suado, e ver seu físico totalmente aesthetics, o Prota vê que está transbordando de pura força, e que esse lugar é diferente do mundo real. Com a ajuda do sistema o Prota pode se tornar mais forte do que antes. Sem mencionar que tem aproximadamente 7 anos de experiência em batalha, o Prota pensa para si que não sabe o limite desse poder, mas fará bom uso dele, e que vai sobreviver a qualquer custo. E fala para o sistema abrir inventário. No seu inventário tem um conjunto de vestimentas tradicionais robustas. Rank terceira classe, restrição, nenhuma, efeitos, nenhuma, descrição, feita com tecido leve e resistente perfeita para iniciantes, resumindo e um item cosmético. O Prota veste o conjunto e guarda o que estava vestindo. O Prota vê que o inventário é bem útil, quando ele for em DG. O Prota completa tutorial parte 2. E recebe uma recompensa. Abrindo seu inventário foi a lança afiada, rank, segunda classe, restrição nenhuma, efeitos. Ao acerta um golpe direto, há 5% de chance de causar sangramento, descrição uma lança usável, já que afiada, você pode ser cortar. O Prota fica decepcionado por não ter recebido um item melhor que esse. O Prota equipa a lança, e a parte 3 da missão começa. O sistema alerta ao Prota para ele ficar preparado. O Prota pergunta: preparado para quê? O seu cocheiro chama o Prota. O cocheiro fala que parece que temos um problema. O Prota olha pela greta da janela e pergunta: como assim?
A descrição da parte 3 da missão aparece para o Prota, dizendo que ele descobriu como ficar forte usando o sistema. É sempre bom colocar em prática o que aprendeu. Agora o Prota será encarregado de cuidar dos bandidos que apareceram. Rank. Tutorial da missão corrente. Restrição. Apenas iniciantes. Objetivo. Eliminar os bandidos. Recompensas da missão. Recuperação completa. Progressão da missão corrente. Se a missão falhar, morte. O Prota, vendo os bandidos, fala aqui para o cocheiro: probleminhas o caramba. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Um grande abração para todos vocês, e que Deus os abençoe. Até a próxima!